Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou o Cello e hoje eu vou falar sobre os famigerados encontros aleatórios, ou como eu gosto de dizer, a roleta do destino. Mas antes da gente começar, porém, eu tenho um recadinho do Mercado RPG, que está em sua Black November, que é o mês todo de descontos absurdos. Pra você ter ideia, conjunto de dados por R$16,90, conjunto perolado lindão, conjunto inteiro de 7 dados para você já começar a jogar. Tem também os grids riscáveis, que o mestre pode desenhar na hora ali com uma canetinha e depois passar um pano e apagar, e podem ser reutilizados infinitamente. E também temos várias miniaturas com preços muito acessíveis, tanto miniaturas pré-pintadas quanto miniaturas que você vai depois e pinta, com um conjunto de tintas que também você pode encontrar lá no Mercado RPG. Então aproveite o mês de novembro, aproveite a promoção, o site todo está em liquidação e o link você encontra aqui na descrição. Muito bem, pessoal, encontros aleatórios, por que eles existem? Bom, encontros aleatórios, para quem não conhece o conceito, é normalmente um sorteio que o mestre faz em uma tabela para determinar alguma coisa aleatória que vai acontecer naquele momento da história, para colocar desafios que estão além daqueles que estão pré-planejados na aventura. E também é uma ferramenta para o mestre dar uma sensação de perigo para os jogadores, porque eles sabem que se eles ficarem enrolando muito, andando por aqueles corredores sombrios da masmorra, a qualquer momento eles podem encontrar um perigo inesperado, que podem ser guardas que estão fazendo uma ronda, ou de repente um monstro errante que estava passeando por ali e que dá de cara com os nossos aventureiros. Bom, eu já usei muitas tabelas de encontros aleatórios, tem umas muito legais e umas meio xaropes que acabam até prejudicando o tempo do jogo, fazendo o jogo ficar muito arrastado. Com o passar do tempo, eu desenvolvi a minha própria forma de encontro aleatório, que é a roleta do destino. Porque hoje em dia eu jogo muito mais em live, no YouTube, ao vivo para vocês, do que em casa. Então a roleta é como se fosse uma forma visual de vocês verem ali o sorteio de um encontro aleatório. E eu, com o tempo, fui melhorando a roleta. Antes, eu fazia exatamente igual qualquer tabela de encontro aleatório. Hoje em dia, eu foco mais em eventos aleatórios do que exatamente em encontros aleatórios. E esses eventos aleatórios podem terminar, sim, em um encontro, em um combate, até com criaturas, mas também podem servir para outras coisas, com descrições curtas que podem se encaixar melhor no momento em que os aventureiros estão passando por ali. Então, por ser um pouco mais vago, eu tenho que ter um pouco mais de trabalho de improvisação, mas acaba que o encontro aleatório fica mais encaixado no momento da história. Bom, então hoje para vocês eu vou mostrar cada um dos 20 itens da minha roleta do destino. E se você não quiser usar uma roleta, como eu uso nas lives, você pode simplesmente jogar um D20, já que são 20 resultados possíveis aí que você pode conseguir. Ah, e outra coisa, essa roleta serve para qualquer sistema de RPG, porque esses termos mais vagos permitem que você encaixe o que está acontecendo ali em qualquer cenário, em qualquer tipo de jogo. Então, vamos ao item número 1. Caso saia 1 naquele D20 que você rolou, o grupo terá que enfrentar uma ameaça que espreita. O que é uma ameaça que espreita? É um inimigo que não vai indo direto para o combate, ele está esperando o melhor momento para atacar. Pode ser um animal faminto que está perseguindo o grupo pela floresta, esperando um deles se afastar do resto ali para enfim atacar. Pode ser uma pantera, um urso, mas a criatura que está à espreita pode ser também um batedor de um exército inimigo que está espionando nos passos ali do grupo. Ou até uma fadinha, uma criatura que está seguindo o grupo apenas por curiosidade também, e que pode ser flagrada ali mexendo nos itens dos personagens quando eles param para descansar. O segundo item é um perigo forte demais para lutar. Quando você está viajando por um mundo cheio de perigos, como os mundos de Dungeons and Dragons, por exemplo, nem todos os lugares estão sempre feitos para criaturas do seu nível. Você pode encontrar um monstro muito forte que o seu grupo não tem a menor chance de enfrentar. Mas tem que deixar claro que é um animal, ou uma criatura, uma fera, um dragão, um monstro que é realmente poderoso demais para ser enfrentado em combate. Um exemplo seria 2 kaijus, 2 feras gigantescas lutando entre si, bem na hora que o grupo está passando por um desfiladeiro. O grupo pode até assistir um pouco a luta, mas eles não vão interferir, ou não vão querer ficar lá por muito tempo, porque
pode ter dano colateral, pode voar pedra, pode ser um lugar perigoso, mas já dá uma cena irada. Ou o grupo está viajando e vê aquela sombra voando por cima deles e olha, e pode ser um pássaro-roca gigantesco que está só voando, fazendo a migração para o sul, que ele faz todo ano, mas já é uma cena também que dá vida para o seu mundo e mostra que nem toda criatura que aparece é uma criatura que dá para você enfrentar. Ou o grupo pode até achar um covil de trolls, alguma coisa assim que seja muito perigoso, mas que por sorte as criaturas ou o grande monstro que tem ali está dormindo depois de comer uma vasta refeição e o grupo consegue passar despercebido por ele sem engajar em combate. Esses são alguns exemplos desses encontros com criaturas poderosas demais para você lutar. E o item número 3 da roleta do destino é um presságio. Esse presságio pode vir através de visões alucinógenas que um dos membros do grupo, principalmente aqueles ligados a artes arcanas ou um clérigo que faz algum ritual e passa a ter uma visão divina, mostrando possíveis futuros, que o grupo pode vir a encontrar. Essa é uma boa forma do mestre colocar, inclusive, alguma ideia do que está acontecendo no resto do mundo para os personagens e também mostrar para eles quais serão as consequências caso eles falhem na grande missão deles. Outra forma de presságio legal é uma cartomante que oferece os serviços dela de leitura do futuro, ler as mãos, ou cartas, tarô, coisa assim. A aventura Ravenloft, que a gente falou um pouquinho tempo atrás, tem uma cena muito interessante dessa, em que a leitura de cartas pode determinar a localização de itens importantes na campanha. Ou um presságio pode ser simplesmente uma sensação, uma coisa mais simples, aquele sentimento de que esse lugar não me cheira bem e que algo terrível está prestes a acontecer. E o quarto item da nossa tabela de encontros aleatórios é um susto. Nada mais é do que simplesmente uma coisa que não tem consequência nenhuma, mas que deixa os jogadores agitados, achando que vai ter um combate, alguma coisa perigosa. Você pode fazer com que barulhinhos à noite sejam apenas um gatinho andando ali entre os itens do grupo, procurando alguma comidinha, alguma coisa que sobrou. Ou você pode fazer com que o grupo de aventureiros esteja navegando por algum corredor escuro, eles acendem as tochas e observam que no final de um longo corredor na masmorra existe luz de tochas também. Eles podem achar que são monstros vindo na direção deles, podem até soltar magias e desperdiçar recursos, quando na verdade era simplesmente um espelho que tinha no final de um longo corredor que estava refletindo as luzes das próprias tochas que os aventureiros levavam. Um outro exemplo é se o grupo pisar no que era uma armadilha, ela chega até a acionar, mas só sai poeira das paredes porque a armadilha estava muito velha e já não funcionava mais. Ou se o grupo estiver escalando um desfiladeiro e uma imensa pedra vem rolando lá de cima e passa a centímetros do guerreiro do grupo ali, arrancando fina, mas não acerta ninguém. Esse tipo de cena é bem interessante, deixa o grupo tenso por alguns segundos, mas sem consequência alguma. O jogo segue. O quinto encontro aleatório, na verdade, é algo bom, Não precisa ser só desafios e perigos na sua tabela, você pode pôr algo bom, que pode ser uma surpresa agradável, como por exemplo um grupo que vai parar no meio da viagem para comer e vê que tem mais suprimentos do que o normal na mochila e uma cartinha da taverneira ou do taverneiro que tem um crush em alguém no grupo, dizendo coloquei algo a mais para a viagem. Ou se o grupo encontra uma árvore muito antiga na floresta e eles podem tocar na árvore ali e de repente sentir-se abençoados por um espírito da natureza. Outro exemplo pode ser um poder ou um feitiço que o grupo aprende. Toda masmorra tem aquela parte da biblioteca com livros empoeirados. Você pode fazer com que o mago, ao ler um daqueles livros, aprende magicamente um novo feitiço, um novo poder que ele nem esperava aprender quando ele começou a ler aquilo. Todo mundo gosta de ganhar um poder novo, imagina de forma inesperada ainda, é mais empolgante ainda. E o sexto item é um dos meus favoritos, que é uma emboscada armada por algum rival ou inimigo do grupo. Se você tem aquela história de que seu personagem fugiu da cidade porque ele estava devendo dinheiro para a máfia, por exemplo, é essa a hora do mafioso contratar alguns capangas para darem um jeito em você. E aí o grupo tem que lutar ou fugir dessa situação. O sétimo item é um pedido de ajuda. O grupo está cruzando alguma parte do mapa e escuta um chamado, que pode ser, por exemplo, um uivo dolorido de um lobo que está preso numa armadilha de caçador. Quem jogou Resident Evil 4 lembra do lobinho que se você resgata no começo da aventura ali, depois ele volta para te ajudar. Mas nem todo pedido de ajuda é legítimo, Tem aquelas criaturas que imitam vozes humanas para chamar a atenção. A Leucrota, por exemplo, é uma criatura terrível que consegue imitar vozes humanas pedindo ajuda para atrair novas vítimas. Tem também arpias, sereias e outros monstros que imitam vozes aí que podem também te atrair para uma armadilha em forma de um pedido de ajuda. O oitavo evento aleatório da nossa roleta é algo engraçado.
E aqui tem uma cena que eu já usei algumas vezes, que é o grupo ser, digamos, trollado por um grupinho de fadas, né, que podem ficar ali fazendo pegadinhas com o grupo, fazendo, né, amarrando o cadarço, né, das botas um no outro para alguém tropeçar, fica dando risada ali, pega algum item do grupo, fica jogando de bobinho, sabe? É sempre uma cena interessante, engraçadinha, mas que pode irritar muito alguns jogadores, então tem que medir isso aí com calma. Outra cena engraçada é se o grupo testemunhar um monstro em alguma situação constrangedora. Se você já jogou Baldur's Gate 3, você sabe que tem uma cena quando o grupo está investigando ali um acampamento Goblin, que você encontra um Bugbear e uma Ogra em situações que não podem nem ser mencionadas nesse horário. Que é engraçado, né? Por você ter visto aquilo, fica os monstros com tudo constrangido assim, então é bem interessante você colocar algo da vida, do dia a dia dessas criaturas que seja engraçado no meio da aventura. Outra cena engraçada pode acontecer em objetos que você normalmente tem confiança plena, mas que podem funcionar de uma forma estranha. Por exemplo, um grupo tomar uma poção de cura que está meio estragada, ela ainda cura, ainda funciona, mas ela pode ter algum efeito colateral engraçado, tipo fazer a pessoa ficar soluçando ou saindo bolinhas de sabão pelo nariz. Mas é interessante que esses efeitos sejam inofensivos e não algo que vai realmente atrapalhar o grupo, é só para dar umas risadas. E vamos para o nono evento aleatório, que é Patrulha Inimiga. Esse aqui é o encontro aleatório mais tradicional. É quando o grupo simplesmente esbarra com os inimigos de uma forma simplesmente por sorte ou por azar, né? Porque você sabe que nas masmorras alguns monstros vão fazer a ronda, ou então num palácio inimigo, né, num castelo inimigo, os guardas vão se revezar em quem vigia a torre, e eventualmente o grupo pode estar se infiltrando ali e simplesmente dar de cara com os soldados inimigos, e aí não tem muito o que fazer, normalmente isso acaba em combate. O 10º item é uma batalha distante. Muitas vezes o grupo pode testemunhar uma luta que ele não está envolvido, que está acontecendo a uma distância segura. Por exemplo, o grupo pode estar indo em direção a uma cidade, mas de longe eles percebem que a cidade está sendo sitiada por orcs, ou atacada por um grande dragão, como no começo da aventura de Tirania dos Dragões. Outro exemplo pode ser uma luta entre duas tribos rivais de orcs que estão acontecendo no meio de uma clareira. Aí o grupo pode decidir se vai intervir ou se vai esperar aquilo acabar. Bom, enfim, o grupo que decide o que vai fazer. Mas é legal, né, você dar essa opção de um combate à distância. O 11º item da nossa tabela é um aliado inesperado aparece. E imagina que o grupo está, por exemplo, invadindo o acampamento de Goblins e um Goblin se apresenta a eles de forma diferente. Em vez de lutar com nossos heróis, ele diz que na verdade quer substituir o outro líder dos Goblins e que vai ajudar o grupo a derrotá-lo. Outra opção legal é você colocar, por exemplo, um vilão antigo que o grupo já derrotou e que agora ele se arrependeu do seu passado criminoso e agora quer ajudar o grupo em sua busca. Mas será que ele é confiável? Nessas eu já lembro do Power Rangers, que tinha o Ranger Verde, que era vilão e depois ficou aliado. Era o meu favorito. O 12º item é uma oportunidade arriscada. Você oferecer alguma coisa que tenha alto risco, mas também tenha altas recompensas. Por exemplo, um atalho na floresta que corte alguns dias de viagem, mas que vai fazer o grupo passar por perigos inesperados. Ou uma arma poderosa, mas que pode falhar na hora H ou se voltar contra o grupo. Ou um vilão que, em vez de lutar, ele oferece um jogo de azar, de baralho, para ver quem é o melhor, e se ele perder, ele promete que vai abandonar a região para sempre. O 13º item é uma visão do passado. É uma cena que ajude o grupo a entender melhor o que aconteceu naquela região toda. Pode ser uma lápide esquecida de um herói que morreu no passado, ou uma visão mágica de uma batalha antiga que definiu os rumos da civilização toda. Ou o grupo pode encontrar artes rupestres na parede de uma caverna que mostram como foi o início de toda a civilização. Essas visões do passado enriquecem muito o seu cenário de campanha e dá um senso de imersão bem legal para os seus aventureiros. O 14º item é uma inconveniência. Por exemplo, um trombadinha pode roubar algum item do grupo quando eles estão visitando um mercado e isso pode desencadear uma cena de perseguição, alguma coisa assim. Outro inconveniente que pode aparecer quando você sortear isso é que do nada toda a comida que o grupo comprou estragou. De repente eles compraram comida de segunda ou de quinta sem saber que estavam comprando o gato por lebre e agora eles estão lá com aquele pão mofado e vão ter que caçar ou parar em outro lugar para comprar novos suprimentos. O 15º item é
uma pista. Você pode fazer com que eles encontrem ali um mapa antigo do lugar que está preso embaixo de uma pedra, e esse mapa mostra lugares da masmorra que eles não foram ainda. Ou a pista pode ser uma mancha na parede que mostra que pode ter uma armadilha que cospe fogo ali por perto, e aquela parede toda chamuscada é um sinal claro de que tem algo perigoso ali. Ou pode ser um monstro que cospe fogo que mora naquela região. Outra pista legal é se o grupo está numa taverna e de repente o bardo começa a cantar uma canção que fala muito sobre as lendas que o próprio grupo estava pesquisando um tempo atrás. 16º encontro aleatório ou evento aleatório é uma peregrinação ou uma migração. Temos uma cena clássica no Senhor dos Anéis em que eles começam a ouvir os cantos dos elfos que estão em peregrinação rumo às suas terras ancestrais. Você pode pôr uma cena parecida, né? Ver aquela marcha de elfos andando, fazendo aquela canção etérea que ecoa pela floresta. É uma cena bem legal. Ou o grupo pode dar de cara, por exemplo, com uma manada de mamutes que está migrando para o sul, né? E o grupo tem que tomar cuidado para não ser pisoteado por esses animais gigantescos. O 17º item aqui da lista, que é rituais. O grupo pode abrir uma porta numa masmorra e encontrar um grupo de goblins em transe ali, já que eles estão todos nesse estado, um combate pode ser evitado, porque eles estão ali pensando e orando por Maglubiet, pedindo proteção do deus macabro deles. Talvez seja a hora de escapar rapidinho. Ou o grupo pode encontrar algum ritual que já foi feito, que está sendo energizado por alguma força arcana, e esse ritual está impedindo alguma coisa terrível de acontecer. Por exemplo, é um ritual que está aprisionando mortos-vivos num lugar. E se o grupo interferir com aquilo e quebrar alguma coisa, pode ser que eles libertem o mal terrível que está preso na escuridão. E é uma cena muito interessante você ver quando o grupo descobre que eles acabaram de fazer algo horrível sem querer e que agora eles vão ter que arcar com as consequências disso. O 18º item é o mercador viajante. Quando você encontra um mercador inesperadamente na estrada e ele tem itens valiosos para vender, poções ou itens mágicos, é sempre uma sensação legal. E também a chance do grupo vender alguma coisa que está sobrando dos equipamentos dele, né, fazer aquele escambo maroto no meio da estrada. Pode ser também uma bruxa que vende poções mágicas, né, para quem for corajoso bastante para comprá-las. Ou até um monstro que o grupo encontre na masmorra que está mais interessado nos itens mágicos do grupo do que em enfrentá-los em combate e que faz ofertas, né, de troca, escambo, por ouro ou por outros itens mágicos que ele tenha. Pode ser um dragão ou uma criatura inteligente que valoriza mais os objetos do que a carne dos aventureiros. O 19º item é coisas que estão fugindo. Pode ser o próprio grupo de aventureiros ou monstros que eles encontram pelo caminho. Por exemplo, tem a clássica cena em que, ao encontrar um grupo de soldados, um deles foge para pedir reforços. Aí o grupo tem que se livrar dele rápido, antes que o lugar fique lotado de inimigos rapidamente. Outro exemplo também é um monstro que afugenta as montarias do grupo. Imagina o grupo parado ali para acampar, descansar, e uma mantícora passa voando baixo, e os cavalos do grupo, assustados, partem em disparada, levando junto vários itens do grupo que estão com eles. Aí o grupo vai ter que ir atrás dos cavalos para tentar recuperá-los. Ou o próprio grupo pode ter que fugir também. De repente a masmorra que eles estão começa a colapsar, eles precisam sair correndo, dá uma cena de fuga bem interessante. E o item número 20 é a traição, que pode ser feita de várias formas. Você pode ter aquele NPC confiável, que está com o grupo há tempos e tempos, mas que na verdade é parte do culto de Orcus. Ele estava esperando apenas o momento certo para agir e ele inesperadamente ataca o grupo enquanto eles estão dormindo. Ou pode ser que o grupo testemunhe a traição, né? Eles flagrem um momento em que os conselheiros do rei estão debatendo em como eles vão envenená-lo. Aí o grupo tem que decidir como agir, se eles vão enfrentar os traidores ou se eles vão fazer parte da conspiração. Agora, a traição tem que ser feita com certa parcimônia. Se um dos personagens dos jogadores for o traidor, isso tem que ser combinado antes, tá? E saiba que muitas vezes pode criar rusgas dentro do grupo. Eu já usei o traidor ser um dos personagens dos jogadores e foi muito legal, mas outras vezes não deu certo. Então, se você conhece bem o seu grupo de jogadores, pode usar isso e aproveite isso. Mas se é um grupo novo e você não conhece muito bem as pessoas, é melhor deixar o traidor sem um NPC que eles vão dar cabo depois. E esses são os 20 itens da minha roleta do destino que eu uso nas minhas campanhas. E se você quiser uma cópia dos 20 itens que eu citei aqui, com exemplos e tudo mais, em um arquivo PDF bonitinho, é só você ser um dos nossos dragões, membros aqui do canal do YouTube. Só clicar em Seja Membro e por apenas um cafezinho por mês você já é parte aqui da nossa revoada. Nossos membros podem baixar esse documento agora na nossa aba Comunidade. A gente se vê numa próxima, pessoal. Tchau, tchau!
E um agradecimento especial aos Dragões de Platina, Antônio Henrique, Bruno Marroque, Cláudio Toledo, Erasmo Júnior, Flávio Júnior Silva, Henriquim, João das Neves, Otonashi Ribeiro, Paulo Cota, Renato Pascon, Stefferson Igo e Ian Siqueira. Valeu, galera!